Eu só queria saber qual é o significado e quais as implicações da entrada do Brasil no FMI esse ano. Sim. Bom, o Brasil é sócio do FMI desde o começo. Você sabe o que é o FMI, né? E sabe para que ele foi criado? Foi para equilibrar desequilíbrios de fluxos financeiros, basicamente para resolver as questões de comércio, quando um país se endivida muito, para poder ter uma fonte de recurso. E, em segundo lugar, como agora, para, se houver uma crise financeira, eventualmente emprestar o dinheiro para dar dinheiro, que se chama prover a liquidez. Bom, quando foi criado o mesmo sistema da ONU, algumas instituições econômicas foram criadas. Basicamente são três. É o FMI, o Banco Mundial e um banco eu não sei como é que se chama isso em português, de ajuste de contas internacionais, na Basileia se chama. Bom, para dar regras sobre os bancos centrais. Então, o Brasil, desde o início, é sócio do FMI. O ministro da Fazenda do Brasil é governador do FMI. E não todos os ministros da Fazenda são. Ele representa um conjunto de outros países, ele é governador do FMI. Então, uma vez por ano, quando se reúne a Assembleia do FMI, o Brasil vai lá e tem voz no FMI. Só que nós temos 1 ponto qualquer coisa, 1,2, eu não me lembro exatamente quanto, % das cotas da sociedade que comanda o FMI. E os Estados Unidos têm 16. E com 16 ele tem o direito de veto, porque quando tem mais de 80, você para ter uma decisão no FMI, você tem que juntar 85% e mais um. Quem tem 16 impede esse 85% mais um. Isso não mudou. Isso não mudou. O que houve agora é uma outra coisa. Eles vão... É complicado. Eles vão aumentar o que se chama fundo FDR, enfim, um papel que dá direito ao FMI fazer dinheiro. Né? Como é que se diz em português? Direito especial de saque. Chama-se direito especial de saque. Quer dizer, o FMI pode, contabilmente, né, ele abre contas para ele nos bancos centrais dos vários países, ele fica virtualmente com um crédito. Então, agora o que estão dizendo é que o Brasil vai dar um crédito de, sei lá, 4 bilhões ao FMI virtual. Né? É isso que está acontecendo. Porque, pela primeira vez, como houve a reunião do G20, houve uma decisão de aumentar a quantidade de dinheiro do FMI. Até agora, o FMI era muito fraco do ponto de vista de recurso de dinheiro. Então, na verdade, quem dava o dinheiro era o Tesouro Americano. Quando havia uma dificuldade maior, você tinha que apelar ao Tesouro Americano, porque o Tesouro Americano, por uma razão que eu não vou explicar, que é complicada. Por que o dólar vale, os outros não, é mais complicado. Mas o Tesouro Americano é quem tinha coisa. Então, agora, eles resolveram aumentar. Os Estados Unidos vão dar 100 bilhões. A Europa vai dar 100 bilhões, ou 100 e pouco. O Japão vai dar 100, nós vamos dar 4. A China vai dar 40. Mas vamos abrir um crédito aqui de 4. E nós recebemos aqui, isso não foi falado, um crédito de 30 dos americanos, do Fed, para poder resolver eventuais dificuldades financeiras. Agora, o Fed chama-se swap, é outra confusão. Mas o Fed abriu um crédito para o Brasil de 30, e nós vamos abrir um de 4 para o FMI. São essas tecnicalidades do mundo, e eu acho que é bom que se faça, porque se o FMI mudar um pouco, vai ter que mudar de comportamento, ele é uma agência importante, quando você tem porque o FMI empresta a juros muito baratos. Então, quando um país precisa de dinheiro, a fonte mais barata é o FMI. Se você aumenta a quantidade de recursos que eles têm para emprestar barato para um país que está em dificuldade, é uma coisa boa. Aqui é muito implicância com o FMI, porque o FMI, evidentemente, fez muitos erros, e o FMI tinha uma política muito restritiva, ele dava esse dinheiro, mas queria impor uma série de exigências. Variavelmente, um país como o Brasil é difícil que eles imponham, mas em países menores eles fizeram estragos enormes no passado. Agora, eu creio que com a crítica mais ampla que existe no mundo todo, embora os americanos ainda continuem tendo a maioria, vai ser mais difícil que eles façam tropelias e semelhanças que fizeram no passado. Tem 2. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar se o programa do etanol brasileiro, se ele é mais propaganda interna,
se internacionalmente ele tem alguma visão mesmo, ou se é mais uma propaganda aqui do país mesmo, entendeu? Entendi. Não, mas eu entendi mesmo. É o seguinte, e a pergunta tem procedência, é o seguinte, o etanol é uma alternativa energética muito importante. Só que ele até hoje não tem mercado internacional. Não tem. Quer dizer, então, por que ele não tem mercado internacional? Porque os Estados Unidos produzem etanol. Agora, com a questão do petróleo, passaram a produzir etanol. Só que eles produzem etanol do milho. E o etanol do milho, ele é 7 vezes menos produtivo, pelo menos, do que o etanol da cana. Então, os americanos não deixam entrar o etanol da cana, porque arrasa com a produção do etanol de milho deles. Né? Então, não entra nos Estados Unidos. Nenhum país usa etanol. Se pensa que o Japão pode vir a usar. Poderia, deveria. Os Estados Unidos também. Se o mundo fosse feito de coisas de boa vontade, mas não é. É de interesse. O interesse americano não deixa. Por que o Japão não compra? Porque nenhum país vai comprar um produto que é produzido só por um país. Porque ele fica na mão desse que produz. Então, para nós é muito importante, e o governo sabe disso, que se transforme o etanol de cana num que se chama uma commodity. O que é uma commodity? É um produto de matéria básica que tem oferta garantida e que tem um preço dado pelo mercado spot. Quer dizer, você paga à vista, você paga tanto no mercado de Chicago, ou São Paulo, onde seja. Mas você tem competição e você tem fluxo de oferta de mais de um país. Para nós é muito importante que outros países cultivem a cana, por exemplo, na América Central, África, não é? E que se regularize isso, o preço por um mercado estável. Aí um país como o Japão pode ter interesse pelo etanol. A Europa pode ter também. A Europa já tinha tomado uma decisão, não sei se voltaram atrás agora, de acrescentar 10% de etanol, como nós fazemos aqui, o nosso é 22%, 23% na gasolina, eles podiam fazer isso. Por enquanto ainda não tem. Agora, não é só de propaganda interna, porque é uma coisa importante. Ele tem essa limitação, que eu estou dizendo agora, e acredito mesmo que, em função da crise, naturalmente a demanda diminui de tudo, o preço do petróleo voltou a subir agora, por causa da China. Né? Pode ser que isso abra algum espaço para nós. Quando o preço do petróleo baixa, fica muito difícil tudo, porque o petróleo em certas regiões, não é o caso nosso, mas em certas regiões é muito barato. Na Arábia Saudita é muito barato, no Iraque é muito barato, né? É nada, o custo de extração é nada, então compete com vantagem. Quando o petróleo sobe, e se você disser, bom, o petróleo polui e o etanol não, é verdade, polui menos o etanol, muito menos, né? Mas isso não move os interesses. Então é isso, não é pura propaganda não, é uma coisa importante o etanol, e precisa levar tempo, tem que preparar, não é uma coisa para amanhã, no mundo, aqui para nós já é, mas no mundo vai demorar mais, e nós aqui houve um desenvolvimento tecnológico importante também, que é o flex. Quer dizer, isso que deu a possibilidade de generalizar o uso aqui, porque você pode usar uma coisa ou outra, e até você acostumar a esse país vai levar algum tempo. Você disse que o Brasil tem o mesmo PIB que a Rússia, né? O mesmo? PIB. Ah, sim. E a Rússia participa do G7 por um grande motivo, que é as bombas nucleares e tudo mais, atômicas. Você acha que com o Brasil, que tem uma grande quantidade de urânio aqui, poderia entrar no G7 devido à bomba atômica? Se nós tivéssemos bomba atômica, eu acho que no G7 não. A Rússia pertenceu no G7, porque a Rússia veio de um momento, G8, ela não é do G7. O G7 se juntava com a Rússia, com a 8. Ela não é dos mais ricos do mundo. Ela era dos mais importantes do mundo. Primeiro que ela era o rival dos Estados Unidos. E ela tinha, não é só bomba, ela tinha muita arma. Segundo, ela está estrategicamente localizada entre a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. Então, isso também conta. Né? E terceiro, ela tinha um exército grande. Então, isso tudo fez com que a Rússia fosse levada em consideração. Não é? Eu não acho que... O Paquistão tem bomba atômica, a Índia tem bomba atômica, que não pertence ao G7 nem ao Conselho de Segurança. Né? Então, não é condição nem necessária nem suficiente. Precisa ver se é desejável ter bomba atômica. Eu não acho para o Brasil. Bueno. Eu gostaria que o senhor falasse algumas considerações sobre a questão palestina,
ainda mais com essa visita do Netanyahu aos Estados Unidos, mesmo o novo presidente, e como é que o Brasil poderia contribuir para alguma solução nessa questão? Bom, a questão palestina, com o Netanyahu ou sem ele, é uma questão muito espinhosa, né? Porque, na verdade, chega um certo momento e a gente fica perguntando, será que alguém quer solucionar? Né? De tal maneira engalfinhado. Eu estive recentemente lá, estive em Israel e na Palestina, em Ramallah, conversando com os dirigentes lá. Bem, na verdade, a solução estava mais ou menos montada. O Clinton quase conseguiu. Qual é a solução? São os 2 estados, aceitar os 2 estados. Depois houve uma cisão tão grande no mundo palestino, né? Porque o Fatah perdeu o controle, foi o Hamas muito ativo. E a questão da Palestina não se resolve só na Palestina, nem só com Israel. Tem o Irã jogando, tem a Síria jogando. Então, se não houver, a meu ver, mas eu não sou especialista nisso não, mas se não houver um acordo que envolva o Irã, a Síria, a região toda, é difícil resolver a questão da Palestina. Pode o Brasil fazer alguma coisa? Só muito simbolicamente, né? Só muito porque nós não temos os instrumentos de pressão sobre esses países. Nem sobre uns, nem sobre outros. Nós não temos. Qual é a nossa força de pressão real? Nós temos goodwill, né? Podemos fazer, exercer o nosso poder simbólico, né? Mas, efetivamente, muito pouco. O Brasil tem boas relações com todos os lados lá, né? Até tem feito reuniões aqui e tudo mais, mas de efeito prático efetivo, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho até que nós devemos ser cuidadosos para não dar a ilusão de que o Brasil tem possibilidades de resolver uma questão que é difícil de resolver, né? Você vê, todo mundo que tentou não conseguiu. Agora vamos tentar de novo. Eu acho que o Obama tem evidentemente, muito mais capacidade disso, até porque ele pode tirar aquela sensação que sempre houve de que Israel é função dos Estados Unidos. E era, né? Quer dizer, os Estados Unidos sustentavam qualquer política de Israel. O Obama parece ter dado sinais um pouco diferentes disso. Quer dizer, está tentando fazer com que os israelenses percebam que é melhor ter um acordo, porque senão eles podem também ficar numa situação difícil. Eu acho que eu tenho medo daquela região, do que possa acontecer lá, porque por causa da questão atômica, né? Israel tem e daqui a pouco o Irã vai ter, né? Se o Paquistão tem, né? Hoje em dia a tecnologia não é tão difícil assim. E aí, será que Israel vai ficar calmo? Recentemente, Israel bombardeou as instalações atômicas da Síria e ninguém falou nada. Ninguém disse nada. Foi lá, puf, bombardeou. Por quê? Porque os sírios estavam fazendo também. Então, é uma região que é um pepino danado, que acho eu que nós não temos muito poder efetivo de pressionar. Devemos pressionar como estamos fazendo sempre, quer dizer, tentar uma solução, respeitar os acordos da ONU, não deixar que os israelenses ocupem mais espaço na área que é palestina, fazer com que recuem, dizer a favor dessas coisas, né? A favor da criação de 2 estados, para depois resolver as outras questões, que é a favor, dentro do Estado palestino, também de uma sociedade mais democrática, no sentido político e no sentido até humano, em relação ao homem e mulher. O mundo muçulmano é complicado. Como é que nós vamos nos mover nisso tudo? Então, eu seria cauteloso, a não ser o apoio que nós damos sempre, em termos genéricos, de valores, e, eventualmente, manter um contato bom com todos eles. Poder efetivo, eu acho que nós não temos na região. Boa tarde. Quando o senhor estava dando sua palestra, o senhor falou que o Brasil não tem uma democracia de fato. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco o que o senhor quis dizer com isso. Não, democracia nós temos, eleições, liberdade e tal, nós não temos respeito à lei. Quer dizer, nós não temos o espírito democrático, de fato, né? De respeitar a lei, da lei ser igual para todos, né? Não é muito igual, porque nós temos tantas maneiras de quem tem dinheiro de não sofrer a penalidade da lei, ou de quem tem poder não sofrer a penalidade da lei, que é difícil você dizer que nós somos realmente embora nós tenhamos avançado muito, né, em todos os sentidos, mesmo de valores, de mais igualdade e liberdade nós temos, não há dúvida que nós temos, né? E também temos eleições que se renovam, temos um judiciário que é separado do executivo,
mas as pressões são muito grandes ainda. Em toda parte a pressão, não pode imaginar que o mundo viva numa redoma. Claro que sempre o Executivo vai tentar pressionar o Judiciário, o Congresso e vice-versa, mas a verdade é que, desse jogo todo, o cidadão ainda não se sente, a meu ver, não tem segurança jurídica. Né? Olha, eu vou dar um exemplo banal. Qualquer um de nós que tem algum problema com a justiça fica assustado para ver o tempo que leva para tomar uma decisão. Né? Hoje mesmo está no jornal, tem uma pessoa que eu até conheço, que foi governador do Espírito Santo, foi agora condenado a 9 anos de prisão. Não vou julgar, não sei se é certo ou se é errado, mas foi agora por fatos praticados há 10 ou 15 anos. E vai recorrer, né? Em liberdade. Não é ele, todos podem recorrer. Não mataram, tem um cara que assassinou a namorada lá em Ibiúna. Está livre, porque nós temos certas regras que são muito democráticas, que diz o seguinte: você só pode ser considerado réu, julgado, quando até a última instância você foi considerado culpado. Em tese está certo, quer dizer, você pode haver um erro. Mas como nós temos tantos recursos de processo da lei de execução penal, é tão cheio de recursos, você vai postergando. Você quem? Quem tem dinheiro para ter um bom advogado. Né? Você for nas cadeias, quem está preso é pobre. Então, isso não é propriamente, a meu ver, uma democracia plena. Né? Mesmo que você saiba que em toda parte existe isso, existem pressões, existem prerrogativas, tudo existe, mas aqui ainda é muito. Então, eu acho que nós precisamos lutar para ter realmente um espírito democrático mais forte. Não estou criticando que tenha democracia no sentido formal. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que a terceira via seja uma forma de guiar o Brasil durante o quadro atual. Entendendo por terceira via o que o Blair propôs? Sim. Na verdade, olha, o que era a terceira via? A terceira via é o seguinte: olha, a economia de mercado existe, né? Agora ela não resolve os problemas da sociedade. É preciso que o governo tenha uma atitude mais presente. Segundo, não basta o governo, é preciso que haja sociedade. Existe, então, uma sociedade mais ativa, mais organizada, que, em conjunto com o governo, e havendo uma interação, ela avança. Eu acho que esse é o modo, digamos, mais contemporâneo de resolver essas questões. Né? Não é que existe uma terceira via, no sentido de que, não, é isso. Como é que você torna a sociedade mais ativa, mais participante, e como é que você, num país, pratica atos e cria instituições que não fiquem só baseadas no mercado, porque o mercado não vai resolver o problema de igualdade, não vai. O mercado desiguala, ele cria riqueza, não cria distribuição. A distribuição depende de ação. Ação de quem? Do governo, mas não só do governo, da sociedade também, porque o governo também sozinho pode praticar arbítrio, pode favorecer uns em detrimento de outros. Tem uma sociedade mais viva e tal. Acho que sim. E o inspirador efetivo, do ponto de vista de ideias da terceira via, como se chama o menino lá, o Tony Giddens, né? O Tony Giddens, que você lê os livros dele, são livros interessantes, né? E mostra que você, na sociedade de hoje, tem que pensar em outras coisas. A estrutura da família, como é que se dá, qual é o acesso que você tem à saúde, questões desse tipo. Eu acho uma coisa importante. Uma moça ali. Lá. Eu? Tá. Bom, em 2001, um economista norte-americano falou que o Brasil, junto com a Rússia, a Índia e a China, seriam uma das economias mais importantes do mundo. Os BRIC. 2050. E deu o acrônimo de BRIC. Primeiro, queria saber se você acredita que o Brasil possa chegar a esse patamar e quais seriam as principais vertentes da economia que o Brasil sucederia, os principais parceiros comerciais seriam interessantes para o país. Bom, primeiro, ele está perguntando se o Brasil, eu não sei se todos ouviram, se o Brasil, disse que em 2001 houve alguém, um economista, que ele propôs que 7 países, Brasil, Rússia, Índia e China, que ele chamou de BRICS, iam ter em 2050 as economias mais fortes do mundo. Ele pergunta se é isso e quais seriam os parceiros e os alternativos para o Brasil chegar lá. É isso? Bom, de fato, esse foi um banco de investimentos chamado Goldman Sachs, que fez esse relatório no ano 2001, e dizendo que esses países tinham uma possibilidade. Ele fez projeções. Se crescer a taxa de não sei quanto, vai chegar a tanto. Se aumenta a taxa, aumenta mais. Essa futurologia é sempre um pouco discutível. Mas por que ele pegou esses países? Porque esses países são grandes conglomerados humanos,
e gozado que outra vez, peso da população. No passado a gente dizia, muita gente, é muita pobreza. Agora não. Tem peso de população, você pode ter uma expansão maior de mercado, etc, etc. São países que têm alguma riqueza e alguma base de desenvolvimento científico e tecnológico para que possa aproveitar essa riqueza, né? E não entrar na questão política, porque não são homogêneos esses países. Que tem base populacional? Tem. A Rússia talvez menos, mas os outros têm. A Índia e a China nem se fale. Tem muito, né? Que tem riquezas também tem. Inclusive a Rússia. A Rússia tem petróleo e a Rússia tem ouro. A Rússia hoje é um grande produtor de matéria-prima, de commodities, né? Bom, a China não tem tanta matéria-prima, mas tem uma capacidade organizacional e técnica. A Índia tem também, e o Brasil tem. O Brasil tem uma base grande de riqueza natural, de minério e tal, terra, solo, capacidade produtiva, tem um certo desenvolvimento científico e tecnológico que foi aproveitado, e tem uma situação que, digamos, não são muitos países que têm, porque nós temos uma economia industrializada, talvez a maior, talvez não, a maior, fora os Estados Unidos e o Canadá, no continente, na América Latina é a maior, né? Que tem uma produção agrícola e agropastoril muito boa. Houve uma revolução agrícola aí, com tecnologia, Embrapa, não sei o quê, e tem um setor de serviços avançado, porque com a inflação mesmo foi necessário utilizar muito rapidamente a internet nos bancos e os meios eletrônicos, né? Então você tem, o país tem um potencial. Vai chegar lá? Que é a sua pergunta, e com quem chegar lá? Bom, provavelmente a China tem muito para chegar lá. A China hoje passa por um momento difícil, porque ela organizou a economia dela na base da exportação, né? E chamou as multinacionais para lá. E fez uma espécie de capitalismo de Estado, né? E esse capitalismo deu certo, no sentido que deu um boom enorme da exportação, porque os Estados Unidos entraram a consumir mais do que podiam. Então, os americanos se endividaram, tanto o governo americano quanto as famílias americanas, e a China comprou a dívida, junto com o Japão, basicamente, e outros mais, mas enfim, comprou os papéis que o Tesouro americano emitia, né? E a China exportava para os Estados Unidos que comprarem os produtos da China, isso deu um grande crescimento. Agora que os Estados Unidos entraram num processo de crise, isso vai encolher, a China tomou outra decisão, nós vamos agora crescer para dentro. Bom, é difícil, vai tentar, mas vai levar um tempo para poder reorganizar. Como eles têm um sistema centralizado, não é democrático, né? Eles têm maior capacidade de implementar. Agora, tem limites, porque já nesse momento tem 20 milhões de desempregados na China, não é pouca coisa, né? O que vai acontecer? Qual vai ser a reação? E vão ter, outro dia teve aqui, semana passada, né, veio um professor americano, mas que é da Universidade de Pequim, mora lá há 7 anos, e ele tem dúvidas sobre a capacidade que a China tem dessa reconversão, né? Ele acha que os chineses têm uma propensão a não consumir e a economizar. É o oposto dos americanos, que consomem o que não tem e não guardam, né? Isso é cultural também. Nos Estados Unidos é cultural e é incentivado pela propaganda, por essa mística de que consuma. O chinês é o oposto. Então, a China vai ter, mas agora, de qualquer maneira, ainda que a China, segundo esse americano, ele acredita que vai crescer a 4%, 5% e não a 12%. Bom, mas 4%, mesmo assim, ela vai chegando lá, né? Bom, a Índia eu conheço bem menos, eu não sei o que vai acontecer com a Índia, para mim é mais difícil entender a Índia, mas a Índia é mais de um certo ângulo, ela é mais, vou botar entre aspas, ocidentalizada pelos ingleses. No outro ângulo, ela é muito mais tradicional que a China e muito mais heterogênea do que a China. Avançou bastante. A Rússia dá a impressão de que ela não cresceu no setor propriamente moderno e ficou em matéria-prima, e tampouco se constituiu num motor da economia central. O Brasil, bem ou mal, está se organizando, né? Quanto vai ser? Se vamos chegar em 2050 naqueles níveis ou não, isso é palpitômetro, não se sabe. Mas que o país tem, esses países têm condições, tem, e outros mais também têm. Você olha, o Canadá é um país que tem condições o Canadá, o México tem condições de avançar. Um país como a África do Sul tem condições de avançar. Tem vários que têm condições de avançar e estão avançando. Acho que certamente esses 4 vão continuar aí. Se vão ultrapassar os Estados Unidos, a China vai ultrapassar? Não sei. Eu dei o dado aqui, ela tem 3 a 4 trilhões, os Estados Unidos tem 14 de produtos. Será que em 40 anos muda dramaticamente isso? Pode. Mas está supondo que os Estados Unidos não vão dar um salto.
E a economia moderna, ela cresce por saltos também, são brechas que acontecem, inventos novos, abre uma área de investimento nova, aí muda tudo. Eu nunca acreditei muito nessas futurologias. Acho que a análise diz, olha, tem países que estão em certas condições, são esses e outros mais. Tem mais... Hoje eu não saio daqui, pelo jeito. Bom, o Brasil ele é um país assim que tem vários poços de petróleo e atualmente poços de petróleo. E atualmente foi firmado um acordo entre os árabes em relação à produção petrolífera. Você não acha que, assim, a gente pode dizer que o Brasil, em relação aos Estados Unidos, ele é muito mais independente do petróleo do Oriente Médio? Você não acha que esse acordo que foi firmado entre os árabes ele pode diminuir essa nossa independência em relação à questão petrolífera mundial? Bom, o Brasil, durante muitos anos, lutou por ter a sua autonomia em matéria de petróleo. É relativa até hoje, porque nós temos ainda que importar um certo tipo de petróleo, porque o petróleo que nós temos aqui até agora é mais um petróleo denso, e que nós precisamos importar óleo mais fino. Então, quando você vê na balança comercial, nós ainda estamos perdendo, né? Agora, o Brasil tem muitas reservas, e o petróleo, aparentemente, tem reservas de boa qualidade também. Então, é mais provável que o contrário, que mesmo, independentemente dos árabes, que nós tenhamos aqui uma base energética que nos garanta uma certa autonomia. Os americanos têm uma outra estratégia, eles têm petróleo, eles não usam, porque eles têm visão de longo prazo, estratégica, não sei o quê, eles importam muito e não forçam o uso. Essa é uma questão que não é banal com relação a nós. Nós temos que tomar decisões também que não podem ser feitas assim que o país saiba. Vale a pena começar a produzir tudo ou nós devemos ter uma certa parcimônia na exploração do petróleo, tendo em vista que o petróleo é um bem limitado. Aí tem o contra-argumento, mas de repente muda tudo e não se usa mais petróleo, o petróleo fica debaixo da terra. Não são coisas fáceis de decidir e nem se decide ideologicamente, é uma questão que tem que ver e tem que se ajustar às condições do mundo. Certamente o petróleo árabe, ele é o que dá a marca do custo do petróleo. Qualquer acordo que eles façam afeta. Afeta mais pelo custo, porque o nosso petróleo, principalmente agora no pré-sal, é um petróleo de extração cara. Então, se o preço do petróleo mundial baixa muito, deixa de ser rentável. Isso pode nos afetar. Mas como nós estamos vendo ainda agora, o preço subiu de novo, bastante. E subiu porque a China resolveu guardar mais petróleo. A China não tem petróleo, ou tem pouco, né? Então, isso é um jogo estratégico muito difícil de decidir. Mas eu não acho que eles tenham capacidade de atrapalhar o nosso caminho, porque nós temos bastante reserva de petróleo e nós temos uma coisa que é mais importante, ou tanto quanto o petróleo, capacidade técnica, tecnologia para extrair o petróleo. E o importante no petróleo, para não ficarmos tipo Venezuela, que depende do petróleo, é criar o que está sendo criado aqui, uma indústria de petróleo, quer dizer, produzir os equipamentos que fazem o petróleo. Aí dá um efeito em cadeia sobre a economia que pode ser muito positivo. A minha pergunta é sobre a dependência entre os países latino-americanos, que eu sei que é um tema que o senhor domina, e eu queria muito mais entender como isso seria possível sem que houvesse a sobreposição de um país aos outros, para que a América Latina não ficasse como uma réplica da América, incluindo os Estados Unidos. Porque o Brasil ele é, digamos, muito mais avançado do que os outros. Mesmo a Argentina, acho que a economia não consegue se comparar e as indústrias brasileiras sobreporiam as argentinas. Então, eu queria saber como seria e se a gente seria um Estados Unidos da América Latina ou se daria para reverter, para acontecer de um outro modo. Bom, você sabe, nós estamos vivendo hoje um momento agora é o contrário, mas até há pouco tempo, de grande expansão do sistema capitalista, né? Com a globalização e com os inventos das novas tecnologias que permitiram a difusão da produção pelo mundo todo e uma mudança no processo produtivo. Hoje, dificilmente você tem uma empresa que faça tudo do produto que ela vende, né? Ela importa, ela faz partes. Como é que se faz um avião? Como é que se faz um automóvel? A fábrica de avião, a fábrica de automóvel é uma montadora.
Até a expressão se usa, uma montadora. E ela compra partes em vários setores do mundo. E isso lá nos Estados Unidos começou a dar uma discussão enorme, porque eles chamam de outsourcing, que eles buscam a fonte de matéria-prima, matéria-prima não, de produto, fora dos Estados Unidos. Então, estão gerando emprego na China, na América Latina e não aqui, não sei o quê. Bom, isso no começo dessa confusão, depois você vê que não é bem assim, porque o modelo quem desenha são eles, ou podem ser eles, não sei o quê. Veja o caso nosso do sapato. Né? Nós começamos a ter problema por causa da China. Depois os brasileiros resolveram fazer o seguinte: fazem o desenho do sapato aqui, encomendam na China e fazem o comércio e vendem nos Estados Unidos. Quer dizer, uma grande adaptação. E essa adaptação levou a uma inter-relação como nunca houve. Não é só dependência no sentido clássico, que um depende do outro, depende da matéria-prima, depende do empréstimo. É uma coisa... Isso pode existir também, mas, além disso, tem essa interdependência muito grande. Né? Aí muita gente passou a achar, bom, já que é assim, o mundo é um só, o mundo é plano. E o modelo é um só, que é o americano, o anglo-saxão. Também não é verdade. Você vê que vários países se integraram nesse processo, mantendo sua relativa autonomia cultural. Japão. O Japão é um país avançadíssimo, é a segunda economia do mundo, na verdade. Né? E nunca deixou de ser japonês. Quer dizer, manteve lá suas qualidades intrínsecas, sua tradição, etc, etc. A China está tomando um caminho que também se integra e tem lá outras características. Os países nórdicos da Europa também, eles não são iguais aos Estados Unidos ou à Inglaterra. Quer dizer, o modelo anglo-saxão, que a gente confunde esse com o modelo que vai dominar tudo, não necessariamente. Né? E eu acho que um país como o Brasil não vai nunca ser réplica desse modelo, porque nós temos força cultural própria, capacidade de fazer combinações de acordo mais ou menos, né? Não é tudo assim, mas que com uma certa margem de recriação, de reelaboração. Pega a Europa. A França é uma coisa, a Inglaterra é outra, inclusive na forma de organização da produção, né? E da relação do Estado com a produção. Como é que se dá garantia social às pessoas? É muito diferente na Alemanha com a Inglaterra. Ou com a Espanha. Que tipo de garantia social se dá? Como é que se faz? A caixa, as aposentadorias. Então, a gente tem que ver que o mundo é muito mais diversificado, apesar que haja força de unificação. E do que eu disse, que hoje em dia a produção se diversifica, você encomenda aqui, ali, acolá, e que existem grandes fluxos financeiros. E esses sim, são dois os fluxos de poder real. De capacidade tecnológica, invento e dinheiro. E capacidade de financiar. Isso é importante. Uma vantagem relativa do Brasil é que o Brasil tem um sistema financeiro próprio. O que eu quero dizer com isso? Aqui, as pessoas poupam em real, não poupam em dólar. Pode ser marginalmente, mas o grosso da população tem sua conta em real. Quando houve a crise da Argentina, a Argentina tinha... A dívida interna do governo argentino era financiada pelos italianos, pelos espanhóis, pelos não sei o quê. Quando houve a crise do México, eram os chamados tesobônus. Eram os americanos que eles pegavam emprestado. Aqui não. O governo do Brasil pega emprestado todo dia, nos bancos brasileiros. E quem é que empresta aos bancos brasileiros? Todos nós. Todos vocês. Se vocês tiverem conta no banco, vocês são credoras indiretas do governo do Brasil. Porque o banco passa e compra títulos do governo. E isso dá uma certa margem de manobra. País que não tem essa capacidade de poupar e ter uma moeda própria que seja forte, que as pessoas, né, não tenham que fugir da moeda, tão mal. Países que têm essa capacidade estão melhores. Então, depende, portanto, também de como se conduz a política, para poder saber como é que você vai se relacionar nesse mundo tão complicado. Opa, tudo bom, senhor presidente? Eu queria, ótimo. Mudando um pouquinho de assunto, assim, queria saber da muito obrigado. Da maconha, e eu queria saber se o senhor acha que no Brasil vai conseguir descriminalizar com sucesso e em quanto tempo, mais ou menos, vai acontecer isso? Veja, a lei brasileira já diz o seguinte, ela não penaliza o consumidor. Já está descriminalizado. Qual é o problema da lei brasileira? É que ela não é clara. Então, quem arbitra se a quantidade para o usuário ou é contrabandista é a polícia. Então, você abre espaço para extorsão. Né? Quer dizer, mas já existe uma certa descriminalização. O problema mais geral da droga é o seguinte: o crime hoje, a droga faz mal, ninguém tem a dúvida quanto a isso. Qualquer droga faz mal.
maconha faz mal, o resto pior ainda, cigarro faz mal, álcool faz mal, tudo faz mal, né? E, portanto, não se deve defender o uso, né? Deve limitar e dizer a verdade, faz mal. Agora, como é que você limita, que é a questão? A tentativa de botar na cadeia, porque a criminalização é isso, né? Deu mau resultado sempre. Nos Estados Unidos, quando fizeram a lei seca, que era proibido o álcool, foi contrabando, violência, crime, bandidagem, né? Bom, cigarro, como é que foi feito agora? Uma enorme campanha para baixar o consumo. E está diminuindo, né? Ninguém vai para a cadeia, mas fica penalizado socialmente. Se vocês forem aqui embaixo, na porta aí do prédio, tem gente fumando, porque aqui dentro não pode, né? E isso está crescendo um movimento assim. Então, eu acho que para lidar com a droga, é muito melhor você lidar, dizer, olha, isso faz mal à tua saúde, e vamos fazer uma campanha para que você não use. Agora, se você começar a usar, é um caso de, se você for viciado, é caso de saúde pública, não adianta botar na cadeia. É saúde pública. Tem que diminuir o dano, que é o que os europeus fazem. Agora, o chefe das drogas do presidente Obama deu uma declaração no sentido da descriminalização. Isso nos Estados Unidos era tabu. Você vai nos Estados Unidos, eles põem na cadeia fumador de maconha. Você imagina quantos, né? Tem nos Estados Unidos mais de 1 milhão, não sei se 1 ou 2 milhões de presos. Quem são eles? São negros. Porque a polícia aí tem seu preconceito também, e pega e põe na cadeia. Pobre, negro, vai para a cadeia porque fumou maconha. Bom, na América Latina não pode, porque não tem cadeia, né? Não tem cadeia. Então, o que aconteceu? Vai para a Colômbia. Eu fui, conversei com o presidente, com as autoridades lá que estão fazendo a repressão. Lá eles são muito pela repressão, mas descriminalizaram para o pequeno pro usuário. No México também, né? Bom, e tem que concentrar o combate ao traficante, ao crime organizado, né? Mas sempre com cuidado. Não é para... Por que eu nunca falamos falamos de despenalização e não de liberação? Porque liberação não dá para entender, bom, toma que é bom. Não, não é bom. Agora, se você tomar, não vai ter o risco de ir para a cadeia, né? Então, aqui no Brasil, precisa dar alguns passos adiante, no sentido de deixar mais claro que não vai para a cadeia. Porque senão você entra naquela coisa infernal de que começa a polícia a perseguir o pessoal que está com maconha. E deixa de lado os traficantes, deixa de lado os que vão para drogas mais pesadas, etc, etc. O governo atual, o ministro não sei se de Direitos Humanos ou o que, escreveu um artigo dizendo isso que eu estou dizendo aqui, né? Precisa agora pôr na prática. É um tema muito difícil, muito difícil. E as experiências não são claras. Agora mesmo, eu estive em Portugal e lá me informei e vou à Inglaterra amanhã. E vamos encontrar lá com o pessoal dos portugueses e ingleses que lidam com essa questão de droga. Em Portugal, a experiência foi positiva, de descriminalização. Na Holanda é discutível. E o que é mais complicado é que isso precisaria ser uma regra da ONU, quer dizer, mundial, que os americanos também obedecessem. Porque a maior parte do crime gerado por isso aí é pelo consumo, e o consumo em massa é feito na Europa e nos Estados Unidos. Agora, como os Estados Unidos estão produzindo maconha na Califórnia, então estão diminuindo a importação de maconha. E estão substituindo cocaína por anfetaminas, por sintéticos. Então, os barões da droga estão forçando o consumo na América Latina, porque já os grandes mercados estão se modificando. Então, esse é um tema que, como eu falei antes, é global também. E o crime que está ligado a isso é global também. Os grandes consórcios de criminosos, essas máfias, nem são máfias, porque a máfia tem aquela estrutura hierárquica, tem o boss. Agora não, porque agora é tipo a Al-Qaeda, cada um pedacinho. Mata um, pega outro, cria outro. É uma coisa muito, muito complicada e certamente a penalização sozinha, estamos perdendo a guerra contra o uso da droga e contra os traficantes. Última questão, se é que há alguma. Já está com o canhão na mão, vamos lá. Assim, boa tarde. Meu pai ele é funcionário público. O que eu queria te perguntar é em relação aos cargos políticos, porque meu pai, a cada 4 anos muda o prefeito, aí muda todos os chefes dele, muda alguns da base, e a cada 4 anos, os caras que entram não têm experiência, então a cidade mais ou menos que para, e até os caras ganharem experiência de novo, vai, pega outro e vai entrar no lugar.
O que eu queria saber é assim, tem um jeito de modificar isso? Ou esses cargos políticos que servem muitas vezes de cabide de emprego são necessários nessa política que a gente vive para que você consiga conciliar o interesse de todos os partidos que estão unidos? Bom, a pergunta é complexa. Primeiro, do ponto de vista do governo, não há necessidade. Né? Há muitos governos que funcionam bem sem que exista esse sistema. Né? Você tem necessidade de mudar a cúpula. Digamos assim, um órgão importante da administração. Claro que se um partido ganha, é natural que a orientação daquele órgão passe a ser dada por gente que esteja afinada com a orientação do partido. Né? É o que acontece, por exemplo, sei lá, na Inglaterra ou na França. Né? Muda o comando, mas os quadros técnicos não mudam. Você não mexe na estrutura do dia a dia. Bem, aqui no Brasil existe o que se chama, no caso federal, né? os DAS, que são de livre nomeação. São 20 mil, 30 mil, é uma barbaridade. Bom, não é que o governo traga gente de fora para tudo isso, porque, mas ele tem liberdade de mexer dentro do funcionalismo também. Mas de fora vem muitos, 3, 4, 5 mil. Bom, isso eu acho que podia ser drasticamente reduzido. Bom, eu fiz o que pude para reduzir. Bom, agora aumentou muito, expandiu muito. Né? Porque eu acho que é preciso profissionalizar mais a burocracia. Veja bem, não dá para não ter. Por quê? Porque se você deixar tudo na mão da burocracia, não muda nada também. Tem que ter às vezes a energia de fora é necessária para dar vida à burocracia. Por exemplo, concretamente, quer mexer na educação. No meu caso, nós mexemos muito na educação. Por quê? Porque levamos 30, 40 pessoas para a cúpula da educação que injetaram energia nova, etc, etc. Tudo bem. Agora, quando começa daí para baixo, é politicagem. Aí vem a segunda parte da pergunta. Dá para você quebrar isso? É muito difícil. Por quê? Porque eu disse que quando um partido ganha, deve mudar de orientação. Os nossos não têm orientação, poucos têm orientação. Né? O que tem são acordos de interesse. Né? E nós temos um sistema eleitoral que força isso, porque o presidente ganha, mas o seu partido não ganha maioria na Câmara. Né? Então, o presidente não pode governar sem a Câmara. Então, como é que faz? Vai ter que fazer acordo. Quando vai fazer acordo, os partidos vão cobrar. Então, isso precisaria mudar o sistema eleitoral. Eu acho que precisa. Eu sou favorável ao voto distrital, por 1000 razões, porque é preciso ter menos, para dar mais consistência aos partidos. Tendo mais consistência nos partidos, é possível que seja, né, o que eu disse aqui, muda a cúpula, porque a cúpula muda a orientação e você se desinteressa dos cargos menores. Né? Mas isso, digamos, faz parte do que eu disse antes da nossa democracia. Ela ainda não é perfeita, ela tem muitos problemas para serem resolvidos. E há momentos em que isso se exacerba. Aí começa a nomeação demais, e também nas próprias empresas do governo. Né? Em tese, uma empresa pública pode ser uma coisa boa. Agora, quando essa empresa pública é privatizada pelos partidos, né, não é pública mais, ela serve a interesses que não são da população. Pública é da população. Ela serve a interesses do Estado, é estatal no mau sentido, serve a interesses dos donos do poder. Aí é complicado. Nós não temos, infelizmente, nem consciência dessas coisas. Isso tudo se passa sem que nem que se saiba, a não ser só a forma de escândalo, que também não resolve. Tem que ver qual é a raiz, como é que dá para mudar isso, para permitir, porque senão, mesmo que você tenha a melhor boa vontade para mudar, você não consegue, porque já você é obrigado a fazer certo tipo de negociação, senão você não governa. Então tem que mudar mais. Mas eu não sou pessimista nisso, eu acho que já foi pior. Bom, há momentos, né? Isso tem momentos, depende um pouco da orientação, mas sem dúvida alguma não é necessário. E isso diminui a eficiência. O exemplo que eu dei do Itamaraty, Relações Exteriores, onde você não tem gente de fora. Eu fui ministro do exterior, como eu disse aqui. Chega lá, você não nomeia ninguém. Ninguém. Você leva, eventualmente, 1 ou 2 para ficar pendurado no seu gabinete, assessor pessoal. Não nomeia ninguém, porque é da carreira. E funciona. Nas Forças Armadas é a mesma coisa. Não nomeia ninguém. No Banco Central, você nomeia só o diretor, o presidente, porque mesmo os diretores, geralmente, são do próprio Banco Central. Ou 2 ou 3. Não nomeia ninguém. E funciona. Os órgãos que funcionam são onde não se nomeia. Você, mas não pode governar. Como é que não pode governar? Eu, quando fui ministro do exterior, eu não mudei ninguém do gabinete. Do gabinete do ministro. Como todo mundo ficou lá. A orientação, não sei se mudou tanto, porque nós temos tradição, era de outro partido, mas não tem tradição que mantém, né? Mas dá para governar sem você ter que fazer isso que você mencionou. Que no passado era derrubada, cai todo mundo. Né?
Complicado. Tá bom? Bom, muito obrigado. Vamos agora nos fotografar, não é isso?